Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo aqui a presidente da Academia Acreana de Letras, professora Luísa Kalberg. E vou citar aqui alguns itens do currículo da professora. Olha, ela é doutora em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é pós-doutora em lexicologia e lexicografia pela Universidade de Montreal, no Canadá, é membro da Academia Brasileira de Filologia e é professora da Universidade Federal do Acre, pesquisadora do CNPq. Enfim, ela é especialista em língua portuguesa, mais do que muita gente. E a gente vai abordar com a professora essa questão polêmica do uso do gentílico acreano, acriano. Professora, para começar, eu gostaria que a senhora esclarecesse o porquê dessa discussão que vem a reboque do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Explique para nós o que é esse novo acordo, por que isso veio com tanta força e com tanta polêmica. Na verdade, não é o novo acordo. É o primeiro reparo assim que faço. É o acordo ortográfico, porque não houve um anterior. Esse é o acordo. Se prorrogou por tanto tempo a discussão. As pessoas dizem o novo acordo, mas na verdade não é um antigo. Esse é o primeiro acordo do mundo da lusofonia, dos 8 países que falam a língua portuguesa, para unificar o idioma, para facilitar a venda de livros, os negócios, os estudos científicos, enfim, para facilitar o intercâmbio e a comunicação entre os países de língua portuguesa. O acordo, ele entrou em vigência, ele foi homologado pela lusofonia em 2009, mas até hoje somente 3 países dos 8 países da lusofonia adotaram o acordo, que foi primeiro Portugal, que foi atingido, a gente diz assim, sofreu mudanças e alterações em 1,6% do seu léxico, do seu vocabulário, e o Brasil muito menos, e Cabo Verde, que também aderiu, mas também com restrições. Portugal com restrições, Cabo Verde também com restrições, e o Brasil não fez nenhuma restrição. E por que, então, isso impacta no uso do gentílico acriano? Impacta porque antes do acordo já havia um desejo dos gramáticos brasileiros de mudarem o gentílico, porque há uma regra morfológica no processo de formação de palavras que diz que as palavras que têm a vogal I em sílaba tônica, E ou I em sílaba tônica, só podem formar uma nova palavra com iano e não com eano. Então essa foi a discussão. Quando veio o acordo foi mexer, dentre todas as coisas que mexeu nesse aspecto da morfologia da língua, que não é ortografia, é morfologia, porque é processo de formação de palavras. E aqui é que eu, como presidente da Academia Acreana de Letras, eu refuto essa mudança, porque o acordo é ortográfico, não é morfológico. Ou seja, então a senhora defende acreano. Acreano, porque há muitos anos, antes do Acre ser incorporado ao território brasileiro, quando o Acre ainda pertencia à Bolívia, que vieram para cá os primeiros desbravadores da região por conta do látex, nós cotejamos as revistas da época que estão no Instituto do Ceará, em Fortaleza, cotejamos essas revistas e vimos que esse gentílico acriano, ele surgiu pela primeira vez em 1878. Então é muito tempo, são 137, quase 138 anos de uso desse gentílico acriano, antes do Acre ser incorporado ao território brasileiro. Em 1900, antes da incorporação, que se deu em 1903, já se formou uma comissão acriana para resolver as questões do Acre.
Há uma discussão e um argumento de que o nome Acre deriva de Acri. Sim. E aí, por isso, justificaria o gentílico acriano. Essa também é uma controvérsia que nós refutamos. Por quê? Porque as línguas indígenas, elas são ágrafas, não são escritas, né? São despidas de literatura. Como se vai provar como se pronunciava Acri? Era Acri ou era Acri? Como era que se pronunciava? Ninguém sabe. Então, não se pode afirmar que Acre veio de Acri. Essa é uma história que não é bem contada, não é bem esclarecida do ponto de vista etimológico e do ponto de vista histórico. Como é que a senhora avalia o peso, o valor da comunicação que é feita de forma oral, independente da escrita, e que as pessoas se entendem, e essa discussão formal de como se escreve a palavra? Sim, uma coisa, a língua tem duas feições, que é a modalidade oral, a sua feição oral e a feição escrita. Ninguém escreve como fala. Então, a oralidade ela é muito livre, ela não é presa aos preceitos gramaticais, enquanto a escrita é mais cuidadosa e deve obedecer os padrões gramaticais, as regras da gramática, pelo menos o padrão culto da língua. Agora, o coloquial e a língua popular, que é o usual no dia a dia, nos bilhetes, nos recados, e nas redes sociais, Facebook, Twitter, etc., elas têm essas modalidades da linguagem, têm muita liberdade para agirem segundo o costume e a intenção dos falantes. E tem o costume que a senhora fala dos falantes, né? Aqui no Acre, a maioria das pessoas usam acreano, porque até, acho que para mim, pelo menos, soa muito mais suave e muito mais natural. Pois bem, aí tem a discussão dos estudiosos, né, com a questão do acriano. É isso que eu gostaria de ouvir da senhora. Qual é o que tem mais valor para a população que usa no dia a dia a palavra? Sim, uma coisa que é muito importante, que nós nunca podemos perder de vista, é que a língua, ela serve para descrever a cultura e a tradição de um povo. Todos os costumes da vida. A língua traduz a vida. E a vida, ela é constituída de quê? Do trabalho, dos costumes, das tradições. E a língua traduz isso. Então, o que há mais forte em um povo é a tradição, os costumes. É mais forte do que decreto, do que acordo, do que lei, do que tudo. Então, você quebrar os costumes e impor regras a um povo é uma utopia. Ninguém consegue. Eu não posso vir aqui e dizer para você, por exemplo, como é que você tem que falar, que tonicidade você vai dar às palavras e quais as palavras da língua você deve usar. E de que forma deverá usá-las. É impossível. Não se põe cadeado na boca dos falantes. Que esclarece, né, que exemplifica isso, foi a questão do horário, né? As pessoas usavam um horário, estavam habituados com ele, teve uma lei mudando e depois retrocederam, voltou ao que era antes. No caso da língua, tudo caminha para isso, quer dizer, há uma tentativa de se forçar o uso acriano do gentílico, enquanto que a população no dia a dia continua usando acreano, escrevendo também. Olha, vou dizer para você uma coisa. Esse é o primeiro acordo do mundo da lusofonia, mas a língua portuguesa no Brasil já teve algumas reformas ortográficas. E em 1971 aconteceu a última reforma. Nessa última reforma ortográfica, propunha que o H da Bahia deveria sair, porque não tem som. Qual é a função do H em Bahia? Nenhuma função, né? Não tem sonoridade. E o H não tem som em nenhuma palavra nossa, não é? Da nossa língua portuguesa. Então os baianos disseram, não, nós não vamos aceitar. Por quê? Porque é uma tradição, é um costume que está enraizado em meio à cultura que Bahia se escreve com H. Muito bem. Também, naquela ocasião, uma cidade do Rio de Janeiro que chama Paraty
formava a última sílaba com Y. Y não era a letra do alfabeto, porque agora que nós temos 26 letras, porque entrou o K, o W e o Y, porque antes nós tínhamos 23. E o que é que a comunidade de Paraty fez? Não, nós não vamos tirar o Y, porque faz parte da dos costumes, e isso é soberania da gente. E início, ficou até hoje Paraty com Y. A senhora falou, agora no início, que tinha se manifestado junto à Academia Brasileira de Letras. Que tipo de manifestação foi essa? Um documento formal? Nós consultamos o sodalício da Academia Acreana de Letras, nos reunimos e fizemos um documento que trouxe até aqui para você, dar uma olhada, com 26 páginas, onde nós defendemos o gentílico acreano consagrado pelo uso em 137 por que anos de a história. Academia Brasileira, que poder ela tem para definir uma questão como essa? Porque a Academia Acreana de Letras, aqui no Acre, ela é guardiã da língua e da cultura e da literatura de expressão portuguesa. E a literatura e a Academia Brasileira de Letras é responsável pela língua e a literatura de expressão nacional brasileira, não é? Então, ela é que é responsável por resolver todas as pendências que o acordo venha a constranger uma comunidade ou outra, né, que venha ferir alguma autonomia, algum princípio de tradição, de costumes. Então, é ela a instituição responsável para resolver essas questões. O Poder Executivo, o Poder Legislativo já estão nessa discussão também, porque já tem a informação de que o Poder Executivo vai encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto de lei ou algum documento que possa fazer valer o gentílico acreano. A senhora, como presidente da academia, está acompanhando isso? Sim, nós fomos convocados alguns anos atrás para fazer um documento. A Assembleia Legislativa nos convocou e nós fizemos um documento que eu também trago aqui. Fizemos esse documento e na defesa do gentílico, defendendo o acreano do ponto de vista histórico, do ponto de vista linguístico e do ponto de vista cultural. Por quê? Por mais bonito e que sejam os postulados humanos da dialética e da filosofia, nada justifica mexer com a soberania, a identidade cultural de um povo. Muito bem, conversei aqui com a professora Luísa Calberg, presidente da Academia Acreana de Letras. Muito obrigado pela vinda e pelos esclarecimentos. Muito obrigada a você também pela oportunidade e desejamos agora ter no governo uma parceria para começar a fazer um documento do Estado do Acre, também unindo-se à academia em defesa da nossa cultura, da nossa tradição. O Gazeta Entrevista vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.